Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Sessão ordinária, dia 3 de agosto de 2026. Convido a todos os presentes a se colocar de pé para ouvirmos a execução do hino nacional. Solicito ao senhor primeiro secretário que confirme o comparecimento dos vereadores presentes, nos termos das assinaturas constantes do livro de presença. Senhor presidente, conforme a assinatura no livro, todos os vereadores estão presentes. Estando confirmada a presença de mais de um terço dos vereadores presentes, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2026. Solicito que todos os vereadores fiquem de pé para ouvir o juramento de abertura da presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. O senhor primeiro secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 15 de junho de 2026. Senhor presidente, gostaria que o senhor consultasse a causa sobre a dispensa dessa ata.
A ata está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. A ata está aprovada. O senhor primeiro secretário fará a leitura da matéria do expediente. Leitura do ofício número 105/115/2026, emitido pelo Poder Executivo Municipal e protocolado sob o número 224 em 3 de julho de 2026. Ofício 115/2026. Mensagem de veto total ao projeto de lei número 024/2026. Neves Paulista, 2 de julho de 2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, nos termos do artigo 57, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Neves Paulista, comunico a Vossas Excelências que decidi vetar integralmente o projeto de lei número 024/2026, de autoria do vereador Everton Firmiano, que dispõe sobre a proibição de reprodução de músicas com conteúdo impróprio ao público infantil em veículos recreativos e de entretenimento no município de Neves Paulista. De início, cumpre registrar, por respeito dessa administração, a intenção que motivou a propositura, notadamente, a preocupação com a proteção de crianças e adolescentes. Trata-se de tema sensível e socialmente relevante, cuja importância não se discute. Entretanto, a análise técnico-jurídica do projeto revela impedimentos relevantes à sua sanção, tanto sobre o aspecto da constitucionalidade quanto sobre a ótica do interesse público. O primeiro óbice consiste em vício de iniciativa legislativa. Embora a Câmara Municipal possua competência para legislar sobre matérias de interesse local, o projeto aprovado extrapola os limites de atividade legislativa ao criar obrigações concretas de fiscalização, controle, autuação, aplicação de penalidades e restrição de atividades econômicas, impondo novas atribuições operacionais à administração pública municipal. Nos termos do artigo 55, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, compete, privativamente, ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que dispõem sobre a criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública. Dessa forma, ao criar mecanismos administrativos de fiscalização sem iniciativa do Executivo, o projeto incorre em inconstitucionalidade formal por violação ao princípio da separação dos poderes. Além disso, a proposição apresenta fragilidades materiais significativas. A norma pretende restringir a execução de conteúdos musicais, a partir de conceitos de elevada subjetividade, tais como conteúdo impróprio, conteúdo inadequado ou caráter adulto, expressões cuja delimitação prática revela-se imprecisa e sujeita a juízos pessoais. Em um Estado democrático de direito, normas restritivas de direitos e liberdades devem possuir objetividade suficiente para afastar arbitrariedade e interpretações casuísticas. Nesse ponto, surge preocupação adicional quanto à compatibilidade da proposta com os princípios constitucionais da liberdade de expressão, manifestação artística e livre produção cultural, protegidos pelos artigos 5º, inciso 9 e 220 da Constituição Federal. O poder público deve agir com máxima cautela ao estabelecer limitações relacionadas ao conteúdo artístico, sob pena de, ainda que involuntariamente, instaurar mecanismos de censura indireta. Todavia, para além das questões estritamente jurídicas, há uma reflexão institucional que não pode ser ignorada. O Poder Legislativo possui missão constitucional nobre: discutir políticas públicas estruturantes, aperfeiçoar a legislação municipal e atuar na fiscalização dos atos da administração em benefício coletivo. Essa relevante função ganha ainda maior importância quando direcionada à solução de problemas concretos que impactam diretamente serviços essenciais prestados à população. A proteção da infância, por sua vez, embora também constitua dever estatal, não pode ser integralmente transferida ao aparato normativo municipal, sobretudo em questões relacionadas à formação moral, cultural e comportamental de crianças e adolescentes. A própria Constituição estabelece que tal proteção é dever conjunto da família, da sociedade e do Estado, sendo a família o núcleo primário de formação, orientação e supervisão. Assim, embora o município possa fomentar campanhas educativas, conscientização e políticas públicas de apoio, não parece ser razoável substituir, por meio de proibições legislativas amplas, a esfera de discernimento, acompanhamento e responsabilidade que naturalmente pertence ao ambiente familiar. Em outras palavras, a proteção infanto-juvenil demanda, antes de tudo, presença, orientação e responsabilidade compartilhada, e não exclusivamente intervenção legislativa sobre manifestações culturais. Leis simbólicas,
desacompanhadas de mecanismos objetivos, viáveis e constitucionalmente seguros de execução, frequentemente produzem mais insegurança jurídica do que efetiva proteção social. Por tais razões, conclui-se que o projeto de lei 024/2026, embora inspirado por finalidade legítima, mostra-se incompatível com a ordem jurídica vigente e inadequado sob a perspectiva administrativa e do interesse público. Diante do exposto, por razões de inconstitucionalidade formal, potencial incompatibilidade material com garantias constitucionais, insegurança jurídica e contrariedade ao interesse público, decido vetar integralmente o projeto de lei 024/2026, que renova as vossas excelências, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dorival Donizete Rossali, Prefeito Municipal. Leitura do projeto de lei número 028/2026, que dispõe sobre a denominação da sede do Conselho Tutelar do município de Neves Paulista e da outras providências, de autoria do vereador Michael Resch de Oliveira. Neves Paulista, 8 de julho de 2026. Ilustríssimo Senhor Presidente, venho através do presente encaminhar em anexo a Vossa Excelência para ser submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Neves Paulista projeto de lei número 028/2026, que dispõe sobre a denominação da sede do Conselho Tutelar do município de Neves Paulista e das outras providências, conforme justificativas constantes daquele. Sem mais promento, subscrevo. Michael Resch de Oliveira, vereador. Projeto de lei número 028/2026, de 8 de julho de 2026. Dispõe sobre a denominação da sede do Conselho Tutelar do município de Neves Paulista e das outras providências. Michael Resch de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, vai saber que apresenta o projeto de lei para apreciação e votação e posteriormente sancionado pelo Prefeito Municipal o seguinte: artigo 1º. Fica denominada a sede do Conselho Tutelar Ermelinda Maria Pereira da Luz, Dona Loló, a sede do Conselho Tutelar dos municípios de Neves Paulista. Artigo 2º. Na placa indicativa da sede de que trata o artigo anterior desta lei, constará o seguinte dístico: sede do Conselho Tutelar Ermelinda Maria Pereira da Luz, Dona Loló. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal adotará as providências necessárias para a confecção e instalação da placa de identificação do prédio público, bem como promoverá a atualização dos registros e documentos oficiais que se fizerem necessários. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei de vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Zé Benedito Fernandes, 8 de julho de 2026. Michael Resch de Oliveira, vereador. Justificativo. Submeto à apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que tem por finalidade denominar a sede do Conselho Tutelar do município de Neves Paulista como sede do Conselho Tutelar Ermelinda Maria Pereira da Luz, Dona Loló, prestando uma justa e merecida homenagem a uma mulher cuja trajetória de vida se confunde com a própria história de dedicação, amor ao próximo e compromisso com a proteção das crianças e das famílias defensas. Ermelinda Maria Pereira da Luz, carinhosamente conhecida por todos como Dona Loló, nasceu em 17 de fevereiro de 1922, na cidade de Salvador, estado da Bahia, e faleceu em 17 de novembro de 2017. Ainda aos 7 anos de idade, mudou-se para Neves Paulista, cidade que escolheu para construir sua história, constituir sua família e dedicar praticamente toda a sua vida à comunidade. Mãe de 4 filhos, enfrentou uma das maiores adversidades da vida ao tornar-se viúva logo após o nascimento do filho caçula. Com coragem, determinação e uma força admirável, assumiu sozinha a responsabilidade pela criação de seus filhos, trabalhando como lavadeira, faxineira e em diversas outras atividades honestas, sempre preservando sua dignidade e transmitindo aos filhos valores como respeito, trabalho e solidariedade. Posteriormente, dedicou mais de 2 décadas de sua vida ao trabalho na creche municipal, onde cuidou de inúmeras crianças com o mesmo carinho e dedicação dispensados aos próprios filhos. Seu amor, acolhimento e espírito maternal marcaram profundamente gerações de famílias de nossa cidade. Ainda hoje, muitas dessas crianças, já adultas, fazem questão de lembrar com carinho de Dona Loló, reconhecendo nela uma verdadeira figura materna que deixou lembranças inesquecíveis. Mulher de fé,
sensibilidade e coração generoso, Dona Loló fez do cuidado ao próximo sua verdadeira missão de vida. Sua trajetória representa valores que inspiram toda a comunidade: a proteção da infância, o acolhimento da solidariedade, o respeito e a dedicação incondicional às pessoas. Por essas razões, nada mais justo que perpetuar sua memória dando seu nome à sede do Conselho Tutelar de Inés Paulista, instituição cuja missão é justamente proteger crianças e adolescentes, garantindo-lhes direitos, cuidado e amparo, princípios que Dona Loló praticou durante toda a sua vida. A presente homenagem representa o reconhecimento do município a uma cidadã cuja história constitui um verdadeiro patrimônio humano e moral de nossa cidade, perpetuando seu exemplo para as atuais e futuras gerações. Diante de sua elevada trajetória, respeito e reconhecimento e do relevante valor histórico e social da homenagem, conto com o apoio dos novos vereadores para a aprovação deste projeto de lei. Maicon Resch de Oliveira, vereador. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do projeto de lei número 029/2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 450 mil, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 29, de 28 de julho de 2026. Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 450 mil. Norivaldo Donizete Rossaro, prefeito municipal da comarca de Inés Paulista, Estado de São Paulo, no uso de subjugações legais e que lhes são conferidas por lei, para saber a Câmara Municipal de Vereadores aprova e promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais especiais no valor de R$ 450 mil, nos termos do artigo 41, inciso 2º, da Lei Federal número 4.320, de 64, com a seguinte classificação orçamentária: Programa de Trabalho e Ação, Manutenção da Saúde, valor R$ 100 mil. Manutenção da Saúde, atenção primária, mais R$ 100 mil. E manutenção da saúde, atenção primária, R$ 250 mil. Total, R$ 450 mil. Artigo 2º. Os créditos adicionais especiais que trata o artigo anterior serão provenientes de excesso de arrecadação de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal número 4.320, de 64. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Plurianual PPA 2026-2029 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1 e 2 desta lei. Artigo 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias, LDO do exercício de 2026, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1 e 2 desta lei. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Inés Paulista, 8 de julho de 2026, Norivaldo Donizete Rossaro, prefeito municipal. Exposição de motivos. A Câmara Municipal de Vereadores, Inés Paulista, São Paulo. Senhor Presidente, submetemos à elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 450 mil, destinados ao reforço das dotações orçamentárias da área da saúde municipal, especificamente para a manutenção das ações da atenção primária à saúde. A presente abertura de crédito tem por finalidade adequar a classificação orçamentária das despesas vinculadas a recursos federais oriundos das emendas 73.171 e 72.659 e recurso estadual oriundo da emenda 86.180, possibilitando a correta execução dos recursos recebidos pelo município, em conformidade com as normas da contabilidade pública e execução orçamentária. Ressalta-se que o referido crédito será integralmente coberto mediante excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei Federal 4.320, de 64, não implicando, portanto, oneração dos recursos já disponíveis. A medida se faz necessária para garantir maior eficiência na aplicação dos recursos públicos destinados à saúde, assegurando a continuidade dos serviços prestados à população e o adequado atendimento das demandas da área. Diante da relevância da matéria e do interesse público envolvido, esperamos contar com a costumeira atenção e aprovação do presente projeto de lei por essa Igreja Casa Legislativa, Inés Paulista, 8 de julho de 2026. Norivaldo Donizete Rossaro, prefeito municipal.
encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do projeto de lei número 030/2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 1 milhão, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 30, de 8 de julho de 2026. Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 1 milhão. Manuel Elisete Rosário, prefeito municipal da comarca de Minas Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, vai saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais especiais no valor de R$ 1 milhão, nos termos do artigo 41, inciso 2, e da Lei Federal 4.320 de 1964, com a seguinte classificação orçamentária. Ficha 509, Programa Trabalho e Ação, Investimentos nos Serviços Urbanos, valor R$ 1 milhão. Artigo 2º. Os créditos adicionais especiais que trata o artigo anterior serão provenientes de excesso de arrecadação de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal nº 4.320, 64. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Plurianual PPA 2026-2029 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1 e 2 dessa lei. Artigo 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias, LDO, do exercício de 2026, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1 e 2 desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Minas Paulista, 8 de julho de 2026. Manuel Elisete Rosário, prefeito municipal. Exposição de motivos. A Câmara Municipal de Vereadores, Minas Paulista. Senhor Presidente, submetemos a elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1 milhão, destinados ao aporte de recursos oriundos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, para execução do objeto conveniado no âmbito do Programa Investimentos nos Serviços Urbanos. O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, instituído pela Lei Estadual nº 6.536, de 13 de novembro de 1989, com as alterações da Lei Estadual 13.555, de 9 de junho de 2009, destina-se a apoiar projetos voltados à preservação e reparação de interesses difusos e coletivos, notadamente nas áreas do meio ambiente, ordem urbanística, patrimônio paisagístico e cidadania, por meio do convênio FID número 194/2025. O município de Minas Paulista foi contemplado com recursos destinados a investimentos nos serviços da forma do instrumento celebrado. Registre-se que o referido crédito já havia sido regularmente autorizado no exercício anterior por meio da Lei Municipal número 2.254, de 18 de julho de 2025, que abriu crédito adicional especial por excesso de arrecadação para a mesma finalidade. Ocorre, todavia, que a efetiva liberação e movimentação dos recursos do convênio somente se concretizou em 2026, razão pela qual o respectivo saldo não foi executado em 2025. Sucede que a autorização legislativa de 2025 foi concedida antes dos últimos 4 meses daquele exercício, circunstância que, à luz do disposto no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, afasta a possibilidade de simples reabertura do crédito especial no exercício seguinte por decreto, faculdade esta reservada exclusivamente aos créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício. Dessa forma, para reincorporar o recurso ao orçamento vigente e viabilizar a execução do convênio, mostra-se juridicamente imprescindível a edição de nova lei autorizativa, ora submetida a esta Casa de Leis. O crédito ora proposto, no valor total de R$ 1 milhão, compõe-se de recursos estaduais provenientes do FID, por excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei Federal 4.320 de 1964, sem prejuízo do equilíbrio das contas públicas e em plena harmonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante da relevância do investimento para a qualidade dos serviços urbanos e o bem-estar da população paulistana, e considerando a necessidade de dar imediata execução ao convênio já formalizado, contamos com o costumeiro apoio desta Igreja Câmara Municipal para a aprovação do presente projeto de lei, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Minas Paulista,
8 de julho de 2026. Norival Donizete Rosali, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do projeto de lei número 031/2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 712.800, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 031, de 8 de julho de 2026. Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 712.800 e da outras providências. Norival Donizete Rosali, Prefeito Municipal da Comarca de Minas Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Minas Paulista aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no valor de R$ 712.800, nos termos do artigo 41, inciso 1, da Lei Federal 4.320, de 64, com a seguinte classificação orçamentária. Ficha 18. Programa Trabalho e Ação, R$ 6.700. Ficha 20, manutenção da administração, valor de R$ 1.400. Ficha 22, manutenção da administração, R$ 58.600. Ficha 39, manutenção do Fundo de Assistência Social, R$ 200. Ficha 41, manutenção do Fundo de Assistência Social, R$ 8.200. Ficha 60, manutenção do ensino fundamental, R$ 20.000. Ficha 61, manutenção do ensino fundamental, R$ 7.200. Ficha 66, manutenção do ensino infantil, R$ 1.000. Ficha 69, manutenção do ensino infantil, R$ 20.000. Ficha 79, alimentação escolar, R$ 240.000. Ficha 93, manutenção da atenção primária, R$ 600. Ficha 94, manutenção da saúde e atenção primária, R$ 500. Ficha 95, manutenção da saúde e atenção primária, R$ 1.300. Ficha 98, manutenção da saúde e atenção primária, R$ 2.000. Ficha número 100, manutenção da saúde e atenção primária, R$ 20.000. Ficha 118, manutenção da cultura, lazer e turismo, R$ 500. Ficha 119, manutenção da cultura, lazer e turismo, R$ 600. Ficha 122, preservação da cultura ambiental, R$ 7.000. Ficha 133, manutenção de serviços urbanos, R$ 200.000. Ficha 140, manutenção de serviços de água e esgoto, R$ 64.000. Ficha 146, manutenção de serviços de estrada e rodagem, R$ 53.000. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura dos créditos que trata o artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias adiante discriminadas no valor de R$ 712.800, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal nº 4.320, de 64. Ficha 125, investimento dos serviços urbanos, R$ 100.000. Ficha 137, manutenção do velório municipal, R$ 55.270. Ficha 48, manutenção do Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente, R$ 50.710. Ficha 121, preservação da cultura ambiental, R$ 22.632. Ficha 144, manutenção de serviços de estrada de rodagem, R$ 18.692. Ficha 102, manutenção da saúde e atenção primária, R$ 13.463. Ficha 116, manutenção da cultura, lazer e turismo, R$ 10.000. Ficha 65, manutenção do ensino infantil, R$ 442.033. Total da anulação, R$ 712.800. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Plurianual PPA 2026-2029 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1 e 2 desta lei. Artigo 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias LDO do exercício de 2026 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1 e 2 desta lei. Esta lei
entre vigor na data de sua publicação. Minas Paulista, 8 de julho de 2026, Norival Donizete Rossali, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. A Câmara Municipal de Vereadores, Minas Paulista, São Paulo. Senhor Presidente, ao cumprimentarmos cordialmente Vossas Excelências, temos a honra de submeter a elevada apreciação desta Casa de Leis o impulso do projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 712.800, destinados ao reforço de dotações do orçamento vigente, cuja execução ao longo do primeiro semestre do exercício revelou-se superior à previsão inicialmente consignada para essas dotações orçamentárias. A medida atende à imperiosa necessidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais e regular a formalização de aditamentos contratuais já em curso, notadamente nas áreas de alimentação escolar, saúde, serviços urbanos, conservação de estradas, saneamento básico e demais atividades de manutenção da administração, cuidando-se de despesas de natureza continuada e de inegável interesse público, sua interrupção arrecadaria prejuízo direto e imediato à população neles paulistana. Cumpre esclarecer que o município conduz suas finanças sob rígida disciplina fiscal e, no presente momento, não dispõe de excesso de arrecadação nem de reserva de contingência em montante suficiente para amparar o crédito ora proposto. Diante desse cenário, e em fiel observância ao princípio do equilíbrio orçamentário, elegeu-se o caminho mais prudente e responsável. A anulação parcial de dotações, cuja execução projetada até o encerramento do exercício comporta redução sem comprometimento das respectivas finalidades. As dotações indicadas como fonte foram criteriosamente selecionadas entre rúbricas que apresentam saldo orçamentário disponível e baixa perspectiva de utilização integral, reservando-se na maior medida possível as despesas com pessoal e encargos sociais. A anulação recai preferencialmente sobre dotações de custeio e de investimentos sem execução comprometida, de sorte que nenhuma obrigação já assumida pelo município reste descoberta. Registre-se, ademais, que os remanejamentos envolvendo recursos vinculados observaram estritamente o âmbito de cada vínculo, respeitada a finalidade legal de cada fonte, tudo em consonância com a Lei Federal 4.320 de 1964 e com a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. E impede ressaltar que o presente crédito preserva a integridade do resultado orçamentário previsto para o exercício, uma vez que cada valor suplementado corresponde a idêntico valor anulado, conforme demonstrativo que integra o projeto de lei, mantendo-se o rígido orçamento aprovado por esta Igreja Câmara. Por se tratar de matéria essencial à boa e regular gestão dos recursos públicos e à continuidade dos serviços prestados à coletividade, e considerando a urgência inerente à formalização dos aditamentos contratuais, solicitamos a Vossas Excelências a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência, nos termos regimentais. Certos de contarmos com o costumeiro e patriótico apoio desta Câmara Municipal e colocando-nos à inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, renovamos a Vossas Excelências protestos de elevada estima e distinta consideração. Minas Paulista, 8 de julho de 2026, Norival Donizete Rossali, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às competentes comissões. O senhor primeiro secretário procederá à leitura do requerimento número 031/2026, apresentado pelos vereadores Antônio Bento Bezerra, Edenilson Alexandre Rosselli, Everson Rodrigues Ferreira, Everton Fermiano da Silva, Márcio José Baia, Michael Resch de Oliveira, Lucas Vieira e Luiz Antônio Pelacani. Câmara Municipal de Minas Paulista, requerimento 031 de 2026, autoria Antônio Bento Bezerra, Edenilson Alexandre Rosselli, Everson Rodrigues Ferreira, Everton Fermiano da Silva, Márcio José Baia, Michael Resch de Oliveira, Lucas Vieira e Luiz Antônio Pelacani. Requerimento: Antônio Bento Bezerra, Edenilson Alexandre Rosselli, Everson Rodrigues Ferreira, Everton Fermiano da Silva, Márcio José Baia, Michael Resch de Oliveira, Lucas Vieira e Luiz Antônio Pelacani, vereadores da Câmara Municipal de Minas Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, requerem ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes, por intermédio do setor competente, e sejam prestadas as seguintes informações.
considerando as informações referentes ao Campeonato Municipal de Futsal, realizado no período de 30 de junho de 2026 a 21 de julho de 2026. Requer: item 1. Receitas. Informar quais foram as receitas auferidas com a realização do campeonato, especificando detalhadamente suas origens, inscrições, patrocínios, vendas, apoios financeiros, convênios, doações ou qualquer outra fonte de arrecadação, bem como os respectivos valores. Item 2. Despesas. Informar todas as despesas realizadas para a execução do evento, discriminadas por categoria e respectivos valores, incluindo, dentre outras, premiação, arbitragem, locação de espaço e equipamentos, som e iluminação, divulgação, fotógrafo, segurança, troféus, medalhas, demais despesas eventualmente realizadas para a organização e execução do campeonato. Item 3. Saldo. Caso tenha havido superávit, lucro ou saldo de recursos provenientes do evento, informar o respectivo valor, bem como a destinação dada aos recursos. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade atender aos princípios constitucionais da publicidade e da transparência administrativa, bem como exercer a função fiscalizadora inerente ao poder legislativo. As informações solicitadas permitirão aos vereadores acompanhar a correta aplicação dos recursos públicos empregados na realização do Campeonato Municipal de Futsal, verificando a composição das receitas, a execução das despesas e eventual existência de saldo financeiro decorrente do evento. Trata-se de matéria de relevante interesse público relacionada à transparência da gestão dos recursos municipais e à prestação de contas das ações promovidas pela administração pública, garantindo à população o acesso às informações de interesse coletivo. Sala de sessões, vereador José Benedito Fernandes, 27 de julho de 2026. Todos os vereadores apresentaram o presente requerimento. O requerimento está em discussão. Os vereadores podem usar a palavra. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O requerimento está aprovado. O senhor primeiro secretário procederá à leitura do requerimento número 032/2026, apresentado pela vereadora Sirlei Maria da Costa. Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, requerimento 032/2026, autoria Sirlei Maria da Costa. Requerimento. Sirlei Maria da Costa, vereadora da Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, requer no exercício das atribuições constitucionais de fiscalização e controle externo do Poder Executivo, bem como nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Ilhéus Paulista para que encaminhe a esta Câmara Municipal, no prazo legal, as seguintes informações e documentos referentes a todos os repasses e recursos oriundos da União e do Estado de São Paulo recebidos pelo município no período compreendido entre 20 de maio de 2025 e 29 de julho de 2026. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade assegurar o pleno exercício da função fiscalizatória atribuída ao Poder Legislativo Municipal, especialmente no que se refere à correta aplicação dos recursos públicos provenientes de transferências voluntárias, obrigatórias, convênios, programas governamentais, emendas parlamentares, transferências especiais, fundos, incentivos financeiros e quaisquer outras modalidades de repasses realizados pelos governos federal e estadual. Trata-se de recursos públicos que ingressam no orçamento municipal com destinação específica ou livre, cuja adequada aplicação deve observar os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência. A fiscalização da origem, destinação e efetiva movimentação desses recursos constitui dever institucional da Câmara Municipal, sendo imprescindível que os vereadores tenham acesso às informações necessárias para verificar se os valores recebidos estão sendo regularmente empregados em benefício da coletividade e em conformidade com a legislação vigente. Diante disso, mostra-se plenamente legítima a presente solicitação, visando conferir transparência à movimentação financeira dos recursos recebidos pelo município e permitir o adequado acompanhamento da execução financeira e orçamentária do Poder Legislativo. Diante do exposto, requer-se, item 1, que seja encaminhada a relação completa de todos os repasses financeiros recebidos pelo município provenientes da União e do Estado de São Paulo
no período compreendido entre 20 de maio de 2025 e 29 de julho de 2026, indicando, no mínimo, órgão concedente, origem do recurso, programa governamental, convênio, termo de compromisso, contrato de repasse ou instrumento equivalente, número do processo, data do recebimento, valor recebido, finalidade do recurso, classificação orçamentária, secretaria ou departamento responsável pela execução. 32. Informar individualmente para cada repasse recebido qual a destinação dada aos respectivos recursos financeiros, indicando programa ou ação executada, secretaria responsável, unidade orçamentária beneficiada, objeto de despesa, saldo existente. Item 3. Encaminhar demonstrativo atualizado contendo, para cada repasse, valor total previsto, valor efetivamente recebido, valor empenhado, valor liquidado, valor pago, saldo financeiro existente, saldo a executar. Item 4. Encaminhar cópias integrais dos seguintes documentos referentes a cada recurso recebido: convênios, contratos de repasse, termos de compromisso, termos de adesão, planos de trabalho, portarias de liberação, extratos bancários das contas específicas, documentos de prestação de contas, relatórios de execução financeira, relatórios de execução física. Item 5. Encaminhar todos os comprovantes bancários que demonstrem a movimentação financeira dos recursos recebidos, incluindo comprovantes de transferência bancária, TEDs, PIX institucionais, ordens bancárias, comprovantes de pagamentos, extratos das contas específicas, conciliações bancárias. Item 6. Encaminhar cópia de notas de empenho, liquidações, ordens de pagamento, notas fiscais, recibos, medições, contratos administrativos, termos aditivos, ordens de serviço, relatórios de fiscalização, e demais documentos que demonstrem a efetiva aplicação dos recursos. Item 7. Informar se algum recurso recebido permanece sem utilização, indicando valor disponível, motivo da não utilização, prazo para utilização, risco de devolução ao órgão concedente. Item 8. Informar se houve devolução de recursos ao governo federal ou ao governo do estado durante o período mencionado, encaminhando comprovantes de devolução, guia de recolhimento, justificativas administrativas. Item 9. Informar se existem recursos atualmente bloqueados, suspensos ou com prestação de contas pendente, especificando valor, origem, motivo, providências adotadas pela administração. Item 10. Encaminhar planilha consolidada contendo todos os repasses recebidos no período, contendo obrigatoriamente data do ingresso, origem, valor recebido, finalidade, valor já utilizado, saldo existente, secretaria responsável, situação atual da execução. Item 11. Caso a parte dos recursos tenha sido utilizada para pagamento de empresas terceirizadas, pessoas jurídicas, organizações da sociedade civil, consórcios públicos ou quaisquer outros prestadores de serviços, encaminhar identificação do beneficiário, contrato correspondente, valor pago, objeto do pagamento, comprovante de transferência bancária, nota fiscal correspondente. Item 12. Informar se houve abertura de créditos adicionais decorrentes desses recursos, encaminhando cópia dos respectivos decretos, leis autorizativas e demonstrativos contábeis. O presente requerimento possui natureza eminentemente fiscalizatória e o objetivo assegurar a transparência da gestão dos recursos públicos recebidos pelo município, permitindo a esta Câmara Municipal acompanhar a correta destinação das verbas provenientes da União e do Estado, verificando sua efetiva aplicação nas políticas públicas municipais. Por fim, ressalta-se que a apresentação de informações incompletas, genéricas ou desacompanhadas da documentação comprobatória solicitada compromete o exercício da função constitucional de fiscalização do Poder Legislativo, razão pela qual requer-se que todas as informações sejam encaminhadas de forma integral, acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios, inclusive extratos bancários, comprovantes de transferências, notas fiscais, empenhos, liquidações, ordens de pagamento e demais documentos aptos a demonstrar a efetiva movimentação e aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da publicidade, transparência e prestação de contas. Sala das sessões,
Vereador Zé Benedito Fernandes, 29 de julho de 2026. Sirlei Maria da Costa, vereadora. O requerimento está em discussão. Os vereadores podem usar a palavra. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O requerimento está aprovado. O senhor primeiro secretário procederá à leitura do requerimento número 033/2026, apresentado pela vereadora Sirlei Maria da Costa. Câmara Municipal de Minas Paulista, requerimento 033/2026, autoria Sirlei Maria da Costa. Requerimento. Sirlei Maria da Costa, vereadora da Câmara Municipal de Minas Paulista, abaixo assinado dos termos regimentais, requer no exercício das atribuições constitucionais de fiscalização e controle externo do Poder Executivo, bem como nos termos da Lei Orgânica do Município e do regimento interno desta Casa Legislativa, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Minas Paulista, para que encaminhe a esta Câmara Municipal, no prazo legal, as seguintes informações e documentos referentes aos processos licitatórios 0002/2025 e 015/2025, destinados ao registro de preços para aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares. Justificativa. Conforme consta no portal da transparência do município, os processos licitatórios 002/2025 e 015/2025 originaram diversos contratos administrativos destinados ao fornecimento de medicamentos em geral e materiais médicos hospitalares, envolvendo elevado volume de recursos públicos e diversos fornecedores. Em consulta ao portal da transparência, verifica-se a existência de diversos contratos decorrentes das referidas licitações, contendo apenas informações resumidas acerca dos valores contratados, valores empenhados, liquidados e pagos, inexistindo, contudo, detalhamento suficiente que permita ao Poder Legislativo exercer adequadamente sua função constitucional de fiscalização. Considerando tratar-se de contratos destinados ao abastecimento da rede municipal de saúde, envolvendo recursos públicos expressivos e grande quantidade de fornecedores, torna-se imprescindível que esta Câmara Municipal tenha acesso à íntegra das informações administrativas, financeiras e contratuais relacionadas aos procedimentos licitatórios. Diante do exposto, requer-se o encaminhamento das seguintes informações e documentos. Item 1. Encaminhar cópia integral do processo licitatório 002/2025, compreendendo edital, termo de referência, estudo técnico preliminar, se existente, pareceres jurídicos, atos das sessões, propostas apresentadas, recursos administrativos, julgamento, homologação, adjudicação, atas de registro de preço, demais documentos que compõem o procedimento. Item 2. Encaminhar cópia integral do processo licitatório 015/2025, contendo toda a documentação acima relacionada. Item 3. Informar quais empresas participaram do processo licitatório 002/2025, indicando razão social, CNPJ, itens disputados, itens vencidos, valores ofertados, classificação final, empresas desclassificadas, indicando os respectivos motivos. Item 4. Informar quais empresas participaram do processo licitatório 015/2025, contendo as mesmas informações acima especificadas. Item 5. Encaminhar a relação completa de todos os contratos administrativos decorrentes do processo licitatório 002/2025, contendo número do contrato, empresa contratada, objeto, valor inicial, vigência, aditivos eventualmente celebrados, valor atualizado. Item 6. Encaminhar a relação completa de todos os contratos administrativos oriundos do processo licitatório 015/2025, contendo as mesmas informações. Item 7. Encaminhar cópia integral de todos os contratos administrativos firmados em decorrência dos processos licitatórios 002/2025 e 015/2025, bem como seus respectivos termos aditivos. Item 8. Informar individualmente para cada contrato os seguintes dados financeiros atualizados: valor originalmente contratado, valor atualmente vigente, valor empenhado, valor liquidado, valor efetivamente pago, saldo contratual remanescente, saldo financeiro disponível, saldo quantitativo dos itens registrados, percentual de execução contratual. Item 9. Encaminhar demonstrativo contendo todas as notas de empenho emitidas referentes a cada contrato, indicando
número do empenho, data, fornecedor, valor, objeto. Item 10. Encaminhar a relação de todas as liquidações e pagamentos realizados, indicando número da nota fiscal, data, valor, fornecedor, contrato correspondente. Item 11. Informar quais contratos já foram encerrados, quais permanecem vigentes e quais tiveram seus quantitativos integralmente utilizados. Item 12. Informar se houve cancelamento de itens, reequilíbrio econômico-financeiro, revisão de preços, rescisões contratuais, aplicação de penalidades, multas, suspensão ou impedimento de fornecedores. Em caso positivo, encaminhar toda a documentação correspondente. Item 13. Informar quais contratos ainda possuem saldo suficiente para novas aquisições e quais já se encontram totalmente executados. Item 14. Encaminhar planilha consolidada contendo, para cada empresa vencedora dos processos 002-2025 e 015-2025, valor total registrado, valor contratado, valor empenhado, valor liquidado, valor pago, saldo disponível. Item 15. Informar se houve adesões, caronas, às atas de registro de preços decorrentes dos processos 002-2025 e 015-2025, indicando órgão aderente, itens, quantitativos, valores. Item 16. Informar se existem procedimentos em andamento visando a prorrogação, renovação, substituição ou realização de nova licitação para os objetos atualmente abrangidos pelos processos 002-2025 e 015-2025. O presente requerimento possui caráter eminentemente fiscalizatório, objetivando assegurar a correta aplicação dos recursos públicos destinados à saúde, garantindo a transparência dos atos administrativos e permitir que o Poder Legislativo acompanhe a execução financeira e contratual das licitações realizadas pelo município. Por fim, ressalva-se que o não atendimento injustificado ao presente requerimento poderá caracterizar afronta aos deveres de transparência, publicidade e prestação de informações ao Poder Legislativo, prejudicando o exercício da fiscalização constitucional atribuída à Câmara Municipal. Sala de sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de julho de 2026. Serlene Maria da Costa, vereadora. O requerimento está em discussão. Os vereadores podem usar a palavra. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários se levantem. O requerimento está aprovado. O senhor primeiro secretário procederá à leitura do requerimento número 034/2026, apresentado pelos vereadores Antônio Bento Bezerra, Edenilson Alexandre Rosselli, Emerson Rodrigues Ferreira, Everton Firmiano da Silva, Márcio José Baia, Maicon Resch Oliveira, Lucas Vieira e Luiz Antônio Pelacani. Câmara Municipal de Minas Paulista, requerimento 034/2026, autoria Antônio Bento Bezerra, Edenilson Alexandre Rosselli, Emerson Rodrigues Ferreira, Everton Firmiano da Silva, Márcio José Baia, Maicon Resch Oliveira, Lucas Vieira, Luiz Antônio Pelacani. Requerimento: Antônio Bento Bezerra, Edenilson Alexandre Rosselli, Emerson Rodrigues Ferreira, Everton Firmiano da Silva, Márcio José Baia, Maicon Resch Oliveira, Lucas Vieira e Luiz Antônio Pelacani, vereadores da Câmara Municipal de Minas Paulista, abarcem nos termos regimentais, requer seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por intermédio da Secretaria Municipal competente, preste as seguintes informações acerca da possibilidade da implantação de sentido único de circulação mão única na rua Rui Barbosa. Item 1. Existe estudo técnico elaborado pelo município acerca da viabilidade da implantação de mão única na rua Rui Barbosa? Em caso positivo, encaminhar cópia integral do estudo. Item 2. Caso não exista estudo técnico, informar se há previsão para sua elaboração, indicando o prazo estimado. Item 3. Informar se a administração municipal recebeu solicitações, requerimentos, abaixo-assinados ou manifestações de moradores, comerciantes ou usuários da via pleiteando alteração no sentido de circulação, encaminhando cópia dos documentos eventualmente existentes. Item 4. Informar quais critérios técnicos deverão ser considerados para a eventual alteração do sentido da via,
especialmente quanto ao fluxo diário de veículos, à segurança viária, à circulação de pedestres, ao acesso de veículos de emergência, ao transporte escolar e coletivo, aos impactos nas vias adjacentes, à necessidade de adequação da sinalização horizontal e vertical. Item 5. Informar se o município pretende realizar levantamento de engenharia de tráfego, contagem volumétrica de veículos ou outros estudos técnicos para subsidiar eventual alteração do sistema viário local. Item 6. Em caso de viabilidade técnica, informar qual seria a estimativa de custo para a implantação da medida, abrangendo sinalização horizontal, vertical e demais adequações necessárias. Item 7. Informar-se o Conselho Municipal de Trânsito, caso existente, ou outro órgão técnico competente, será consultado previamente antes de eventual decisão. É de conhecimento público que a referida via apresenta intenso fluxo de veículos em determinados horários, havendo relatos de dificuldades de circulação, cruzamentos conflitantes, estacionamento em ambos os lados da via e potenciais riscos à segurança de motoristas e pedestres. Entretanto, eventual alteração do sentido da circulação não pode ocorrer sem criteriosa análise técnica, devendo observar os princípios da eficiência administrativa, da segurança viária e do interesse público, bem como as normas do Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes de engenharia de tráfego. Assim, busca-se verificar se já existem estudos técnicos elaborados pela administração municipal ou se há planejamento para sua realização, permitindo que qualquer decisão seja fundamentada em critérios objetivos e técnicos, garantindo maior segurança e mobilidade urbana para toda a população. Sala de Sessões, vereador Zé Fernandes, 29 de julho de 2026. Todos os vereadores assinaram o presente requerimento. Só uma retificação aí, no requerimento 31 e 34, do qual da atividade, a vereadora Silvia Valera Costa não apresentou a assinatura, que é certa. Senhores, entendi? O requerimento está em discussão, os vereadores podem usar a palavra. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. O requerimento está aprovado. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das indicações efetuadas pelos novos vereadores, sendo 9 indicações de 083 a 091/2026. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação 083/2026, autoria Everton Ferreira da Silva. Indicação: Everton Ferreira da Silva, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando que seja determinado ao setor competente a realização da substituição dos uniformes utilizados pelas categorias de base e equipes esportivas do município, contemplando camisas, shorts e meiões, observando obrigatoriamente os tamanhos adequados para cada categoria e faixa etária dos atletas. Justificativa: a presente indicação tem como objetivo garantir melhores condições para a prática esportiva aos atletas que representam o município. Atualmente, diversos uniformes encontram-se em estado de desgaste avançado, apresentando problemas como falta de elásticos nos shorts e meião, costuras danificadas, rasgos e deterioração natural causada pelo tempo de uso e pelo intenso contato físico durante treinamentos e competições. Além de proporcionar conforto e segurança aos esportistas, a renovação dos uniformes contribui para a valorização dos atletas e para a boa representação do município nos eventos esportivos da região. Vale destacar que o esporte é uma importante ferramenta de transformação social, promovendo disciplina, respeito, inclusão e qualidade de vida. Investir no esporte é investir no futuro de nossas crianças e adolescentes, oferecendo oportunidades de desenvolvimento pessoal e afastando-os de situações de vulnerabilidade. Dessa forma, considerando a relevância do esporte na formação dos cidadãos e a necessidade de oferecer condições adequadas aos atletas, solicito especial atenção do Poder Executivo para o atendimento desta importante demanda. Sala de Sessões, vereador Zé Fernandes, 17 de junho de 2026. Everton Ferreira da Silva, vereador. Oficice. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação 034/2026, autoria Everton Ferreira da Silva. Indicação: Everton Ferreira da Silva, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando que determine ao setor competente a realização de estudos e providências visando
a instalação de um ponto de embarque e desembarque do transporte escolar no bairro Jardim Nata, atendendo também os alunos dos bairros Jardim Defense e Jardim de Vendas. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo garantir mais segurança, dignidade e acessibilidade aos estudantes que residem nos bairros Jardim Nata, Jardim Defense e Jardim de Vendas e que diariamente necessitam se deslocar até as escolas municipal e estadual, Guilherme Afonso Morales e Capitão Neves. Atualmente, o transporte escolar não realiza parada em nenhum desses bairros, obrigando crianças e seus responsáveis a percorrerem longas distâncias para ter acesso até as escolas. Por se tratar de uma das regiões mais afastadas das unidades de ensino, muitas famílias precisam acordar ainda mais cedo para enfrentar esse deslocamento diário. A situação torna-se ainda mais difícil nos dias de frio, chuva ou condições climáticas adversas, quando crianças e adolescentes são submetidos a um grande desgaste físico antes mesmo de iniciarem suas atividades escolares. O problema é ainda mais sensível para mães que possuem filhos com necessidades especiais e que, muitas vezes, não têm com quem deixá-los enquanto acompanham os demais filhos até as escolas. Além do desconforto e das dificuldades enfrentadas pelas famílias, existe uma preocupação ainda maior, a segurança das crianças. Os bairros estão localizados próximos à rodovia, obrigando muitos estudantes a atravessarem ou transitarem em áreas de grande movimentação de veículos. Em um dos lados da via sequer existe calçada, em razão da proximidade com a propriedade rural, aumentando significativamente os riscos de acidentes. Não podemos esperar que uma tragédia aconteça para que providências sejam tomadas. Garantir o acesso seguro à educação é dever do poder público, é um direito de cada criança. A implantação de um ponto de transporte escolar nesses bairros representará mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida para dezenas de famílias, assegurando que nossos estudantes possam chegar às escolas com mais conforto e proteção. Diante da relevância social da presente demanda, solicito especial atenção do Poder Executivo para que essa indicação seja atendida com a maior brevidade possível. Sala das sessões, vereador Benito Fernandes, 17 de junho de 2026. Everton Firmino da Silva, vereador. Oficista. Câmara Municipal de Ventos Paulista, indicação 085 de 2026, autoria de Edmilson Alexandre Rosselli e Lucas Vieira. Indicação. Edmilson Alexandre Rosselli e Lucas Vieira, vereadores da Câmara Municipal de Ventos Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indicam que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ventos Paulista, solicitando que seja analisada a viabilidade técnica e orçamentária para a aquisição de uniformes esportivos destinados às crianças e adolescentes participantes das escolinhas municipais de futebol e futsal, bem como a aquisição de materiais esportivos necessários ao desenvolvimento das demais modalidades esportivas mantidas pelo município. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo fortalecer e incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes e demais participantes dos projetos esportivos municipais, promovendo inclusão social, qualidade de vida, disciplina e desenvolvimento pessoal por meio do esporte. A disponibilização de uniformes adequados aos alunos das modalidades de futebol e futsal proporciona maior identificação com os projetos esportivos, fortalece o espírito de equipe, incentiva a participação dos atletas e contribui para a valorização das atividades desenvolvidas pelo município. Da mesma forma, a aquisição de materiais esportivos para as demais modalidades, tais como bolas, redes, coletes, cones, equipamentos de treinamento, materiais para atletismo, vôlei, basquete, handebol, entre outros, é medida essencial para garantir a qualidade das atividades oferecidas e proporcionar melhores condições de treinamento aos participantes. O investimento no esporte representa importante ferramenta de inclusão social, prevenção à criminalidade, combate ao uso de drogas e promoção da saúde física e mental, além de possibilitar a descoberta e o desenvolvimento de talentos esportivos locais. Ressalto que o fortalecimento das escolinhas e projetos esportivos municipais contribui diretamente para a formação cidadã de crianças e jovens, ampliando oportunidades e promovendo a integração social através da prática esportiva. Diante do exposto, solicito ao Poder Executivo que determine aos setores competentes a realização de estudo técnico e orçamentário visando a aquisição dos referidos uniformes e materiais esportivos, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das atividades esportivas oferecidas pelo município. Sala de sessões, vereador Benito Fernandes, 19 de junho de 2026. Edmilson Alexandre Rosselli, vereador Lucas Vieira, vereador. Oficista.
Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 086/2026, autoria de Denilson Alexandre Rosselli. Indicação: Denilson Alexandre Rosselli, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, a par assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando que seja analisada a viabilidade técnica e orçamentária para a reforma completa dos banheiros da rodoviária municipal de Neves Paulista, contemplando melhorias estruturais, hidráulicas, sanitárias, elétricas e de acessibilidade, visando proporcionar melhores condições de uso aos munícipes e visitantes. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo promover a melhoria da infraestrutura da rodoviária municipal, local de grande circulação de pessoas, um importante ponto de recepção e embarque de passageiros em nosso município. Os banheiros existentes necessitam de adequações e melhorias para garantir melhores condições de higiene, conforto, segurança e acessibilidade aos usuários, especialmente idosos, pessoas com deficiência, gestantes, cidadãos com mobilidade reduzida. A reforma poderá contemplar a substituição de revestimentos danificados, reparo das instalações hidráulicas e sanitárias, adequação da iluminação, troca de louças e metais, pintura, melhoria da ventilação, bem como adaptação dos espaços das normas de acessibilidade vigentes, assegurando um atendimento digno e adequado a toda a população. Além de beneficiar diretamente os munícipes, a melhoria dos sanitários da rodoviária contribuirá para a valorização do patrimônio público municipal e para a boa imagem da cidade perante visitantes, turistas e passageiros que utilizam diariamente o terminal rodoviário. Diante do exposto, solicito ao Poder Executivo que determine aos setores competentes a realização de estudo técnico para viabilizar a execução das obras necessárias, proporcionando melhores condições de atendimento, conforto e bem-estar dos usuários da rodoviária municipal. Sala de sessões, Dr. José Benedito Fernandes, 19 de junho de 2026. Denilson Alexandre Rosselli, vereador. Oficice. Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 087/2026, autoria Maicon Resch de Oliveira. Indicação: Maicon Resch de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando que seja vista a possibilidade de realizar uma reforma de manutenção na pista de skate localizada no centro de lazer. Ao pedido se faz necessário devido à existência de alguns buracos e trincos no cimentado, o que pode ocasionar acidentes. Referido ao local, necessita de uma revitalização, inclusive, se possível, de uma pavimentação nova por completo e pintura. Aproveito a oportunidade para solicitar a instalação de um bebedouro no local, pois existe um número significativo de pessoas que frequentam o local. Justificativa: é de extrema importância a referida reforma e revitalização no pavimento por um todo, pois se trata de uma medida de prevenção e segurança para os usuários do local. Além do mais, é uma prática esportiva que carece de incentivo. Com relação ao compartimento de bebedouro, se faz necessário, pois diversas pessoas fazem uso diário desta água para o consumo neste local. Requer que referido pedido de revitalização do piso da pista, assim como o bebedouro foi realizado por diversas pessoas que utilizam o espaço público, além de termos uma programação prevista para um grande evento regional no mês de setembro. Sala de sessões, vereador José Benedito Fernandes, 8 de julho de 2026. Maicon Resch de Oliveira, vereador. Oficice. Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 038/2026, autoria Maicon Resch de Oliveira. Indicação: Maicon Resch de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando que seja vista a possibilidade de determinar ao setor competente a aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual, EPIs, destinados aos vereadores municipais que realizam atividades relacionadas ao manuseio, limpeza e manutenção de redes de esgoto. Justificativa: os funcionários que atuam diretamente no sistema de esgotamento sanitário estão expostos diariamente a diversos riscos biológicos, químicos e físicos, incluindo contato com agentes patogênicos, gases tóxicos, resíduos contaminados e condições de saúde. A disponibilização de EPIs adequados é uma exigência legal, conforme normas de segurança do trabalho, e constitui medida indispensável para garantir a proteção, saúde e integridade física desses trabalhadores, contribuindo também para a melhoria das condições de trabalho e para a prestação de serviços públicos de maior qualidade. Entre os EPIs recomendados incluem luvas de proteção apropriadas para agentes químicos e biológicos, botas de borracha antiderrapantes e impermeáveis, máscaras respiratórias com filtro adequado, óculos ou viseiras de proteção, protetores faciais, roupas impermeáveis. Diante do exposto, indique-se a urgente aquisição e disponibilização desses equipamentos aos trabalhadores da Prefeitura que atuam com esgoto, garantindo condições dignas e seguras para o desempenho de suas funções. Sala de sessões, vereador José Benedito Fernandes, 8 de julho de 2026.
Maicon Reis de Oliveira, vereador. Oficiíssimo. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação 089/2026, autoria Lucas Vieira. Senhor presidente, que então a indicação 089 da autoria do Lucas Vieira é bem próxima, bem parecida com uma indicação de sua autoria também. Oficiíssimo. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação 090/2026, autoria Luiz Antônio Pelacani. Indicação: Luiz Antônio Pelacani, vereador da Câmara Municipal de Inés Paulista, abaixo da área dos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Inés Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade da reforma do caminhão da coleta seletiva, que segundo funcionários encontra em más condições de conservação, principalmente na parte da carroceria, com assoalho bem danificado. Sala de sessões, vereador Zé Fernandes, 30 de julho de 2026. Luiz Antônio Pelacani, vereador. Oficiíssimo. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação 091/2026. Autoria Luiz Antônio Pelacani. Indicação: Luiz Antônio Pelacani, vereador da Câmara Municipal de Inés Paulista, Barcelona dos Centros Regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Inés Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de reforma do minicampo sintético localizado na Coab 3. Eu acho que é Coab 2, esse minicampo sintético. 2, né? Então, só corrigir aqui, senhor presidente, erro de digitação, então é Coab 2. Também a troca dos refletores, que se encontram em grande maioria sem funcionamento. Pedido de fritadores do local, sala de sessões, vereador Zé Benito Fernandes, 30 de julho de 2026. Luiz Antônio Pelacani, vereador. Oficiíssimo. O senhor primeiro secretário procederá à leitura do requerimento protocolado sob o número 254/2026, apresentado e assinado pelos vereadores na totalidade desta edilidade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Inés Paulista, Antônio Bento Bezerra, Edenilson Alexandre Rosselli, Everson Rodrigues Ferreira, Everton Firmino da Silva, Lucas Vieira, Luiz Antônio Pelacani, Maicon Reis de Oliveira, Márcio José Maia, Esclei Maria da Costa, todos os vereadores desta Câmara Municipal de Inés Paulista, vêm através do presente requererem a Vossa Excelência a concessão de urgência especial nos termos da linha B do inciso 1, combinado com o inciso 6º, ambos do artigo 218 do regimento interno desta edilidade, para a tramitação dos projetos de lei número 029/2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 450 mil, de autoria do Poder Executivo Municipal, e projeto de lei número 030/2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 1 milhão, de autoria do Poder Executivo Municipal. Informamos que referida a solicitação e posterior concessão de urgência especial faz necessário pelo caráter inadiável da votação. Sala de sessões, vereador Zé Benito Fernandes, Inés Paulista, 3 de agosto de 2026. Senhor presidente, todos os vereadores assinaram. O requerimento está aprovado em razão da assinatura da totalidade dos vereadores e, sendo assim, inclui-se os projetos de lei número 029 e 030/2026 e seus respectivos pareceres em única votação na presente ordem do dia. Está terminada a fase do expediente e os vereadores, na sua ordem, poderão fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos sobre o expediente com a parte. Senhor presidente, boa noite. Eu queria falar realmente a respeito desse projeto de lei 029/2026, que não cita quais foram, os deputados que repassou esse dinheiro para a saúde, tanto federal como estadual. Não fala do nome deles aí e também não encontrei no portal da transparência. Então fica uma coisa difícil, já que a gente mexe com transparência, eles deveriam ter sido mais transparentes em dizer quais foram os deputados que fez esse repasse, porque eu gostaria muito de dar um abraço nesses deputados, porque em pleno tempo de campanha, fazer um repasse e não colocar nem o nome que está repassando para a cidade tal, para tentar garimpar o maior número de votos possível,
Eu estou surpreso. E a gente também não pode esquecer, né, que a pasta da saúde, até o momento, foi a pasta que mais recebeu repasse de deputados, tanto estaduais como federais, no nosso município. Eu acho que apenas o Maio, o Lucão, se não salvo engano, fez aí para a pasta do esporte, né? Mas eu acredito que os demais sempre pediram recursos aí para a área da saúde. E questão da rua Rui Barbosa, Placan, é louvável aí a tua atitude, né, de transformar ela em uma única, mas eu acredito que eles vão fazer a mesma coisa que fizeram na Davi de Melo. Não tem como, porque é uma via que não passa caminhão e por aí vai, e eles vão mais uma vez enrolar, não só eu, mas você e todos os demais com essa história. É por isso que eu sempre defendi que eu sempre frisei, né, em questão de uma secretaria de transporte do município, um secretário de trânsito do município, justamente para esse gargalo não respingar em nós. E sim, esse secretário aí, a hora que ele tiver que tomar as iniciativas para melhor o trânsito fluir no município. Mas é isso, senhor presidente, depois eu vou usar os 10 minutos. Só complementando aí, eu estive numa reunião que me chamaram lá a respeito desses projetos e eu coloquei isso aí para eles, né? Não referente a Rui Barbosa, mas um estudo técnico de todas as vias, tanto a horizontal e a vertical, ou seja, a Marechal Deodoro, ela também já poderia se transformar em uma única. E fazer um estudo que a Independência, quem viesse já se pudesse nela, a 21 de abril, no sentido centro, bairro, ali para o Vacite. Agora, se eles vão acatar esse estudo, eu não sei. Com relação à secretaria, que você falou, eu também falei para eles, não criar a secretaria nova, mas renomear a Secretaria de Obras e Trânsito e Segurança também. Ou seja, não precisava criar mais um cargo em função, e sim apenas renomeando ela, mantendo-se a pessoa, o engenheiro, que pode ser muito bem o responsável pelo trânsito, né? Então, assim, não ocasionaria custo para o município. Se eles vão acatar essa ideia também, não sei, mas seguir essa mesma ordem aí, eu também tive essa mesma visão que você falou. Boa noite a todos. Senhor presidente, agora o senhor está falando um negócio aí da continuação da independência. Como que você pega de Jaci para a independência direta ou vice-versa? Ou desce ou sobe? Se ela funila lá no posto. Sim, mas ela começa no posto. Não, sim, Você ela começa. ou seja, a Rui Barbosa, ela seguiria normal. Quem vem de da Vila Luz vai normal. Quem subir pela Marechal Deodoro, pega normal. Mas isso aí aliviaria na Davi de Melo com a Fortunato. Mas a Rui Barbosa, como o senhor está citando ali, já vem lá de baixo, certo? Passa na frente do Neto Kaiser e ela segue posto do Perico. Ali é tudo Rui Barbosa. Agora, se você colocar a mão única ali, ou descendo ou subindo, os caminhões, eu estou falando porque eu uso, estou falando como motorista, certo? Os caminhões para você tinha que chegar na Rui Barbosa ali e descer com os caminhões para 21 de abril. 21 de abril, ou vice-versa. Assim, ó, eu entendi a sua colocação. A Rua Rui Barbosa, em nenhum momento ela pode ser única. Ela teria que ser sentido duplo. Bom, quem chegar ali vindo de Daniel Luz, ela vai pegar, porque a Rui Barbosa ela é a continuação. A independência começa no posto. Então, a independência ela só seria única se você quiser fazer do posto de gasolina para frente. Porque ali é a Rui Barbosa. A Rui Barbosa, então, até no posto não poderia ser um único, igual está falando. Ela é a única para ali. Ela não poderia ser, e aí, se a Marechal Deodoro só sobe, automaticamente os veículos, ou eles vão ter que descer na Rua Brasil, ou na Fortunato, com a van, que se eles quiserem. Aí o que vai acontecer? Vai pegar pelo centro. Vai inchar o centro, a rua do centro, para desviar desse trânsito lá de cima onde ela está contramão. Qual delas? Você está falando? A independência. O senhor desce ela, beleza? Vamos por ela descendo e a Rui Barbosa vindo. Os dois trânsitos, Rui Barbosa. Os dois sentidos, certo? Os dois sentidos até no posto, depois vai virar mão única, certo? Aí a válvula de escape, de carreta, de caminhão, tem que ser dele ali, certo? Na verdade, a Rui Barbosa, se for analisar, não é uma rua, é uma rodovia.
por questão de trânsito, de carro, caminhão, você está entendendo? Não, seria uma rodovia com nome de rua, porque acesso é ali, porque se o senhor pegar de baixo e passar para Independência, 21 de abril, caminhões, carretas, vai ter que passar no centro. Eu acho que ali ficou, eu acho não, no meu ponto de vista, não tem como colocar naquela rua ali. Poderia ser melhorado lá na frente, lá, questão principalmente de manhã e à tarde, colocar ali até um semáforo, né? Mas ali na verdade teria que pôr, certo? Igual postinho. O que na verdade, eu vou falar para o senhor é o seguinte: se o nosso nobre fazendeiro ali da City cedesse aquele pedaço da rua 21 de abril, ali já acabaria com vários problemas, né? Não teria nem esse questionamento, entendeu? Mas assim, isso foi proposto para eles um estudo. Não quer dizer que ele faça a independência nesse sentido. Falei para fazer um estudo. E se é que vai haver esse estudo, né? A questão é o seguinte: a questão é que não tem espaço para fazer isso. Se o Aline liberasse, como o senhor está falando, beleza, mas isso daí acho que é caçapeira de ovo. Com certeza não vai. Agora, a própria Rui Barbosa, se você colocar ela num sentido único, ela vai fazer o povo também ir para o centro. Porque se eu colocar a Rui Barbosa de Jaci, de Jaci quem vai primeira luz, quem vem de lá vai ter que entrar no centro. Tudo a bem. Rui Barbosa não pode ser uma única. Ou seja, tudo bem, porque é o que eu estou falando. A Rui Barbosa, a questão se da torna, independência, na verdade, é uma rodovia. Ela faz papel de uma continuação da rodovia, tanto vindo de Jaci quanto vindo da Vila Luz. Porque o que na verdade nós estamos entendendo é o seguinte: a partir do momento que as ruas tiverem as mãos únicas, o trânsito também ele vai desafogar ali na Davi de Melo com a Fortunato Pavone. Isso é fato. Você entendeu? Porque a pessoa, se ela tiver que sair só pela 21 de abril e subir pela Fortunato Pavone, beleza. Porque o que eu estou falando aqui? A rua Marechal Deodoro, ela só subir. A Brasil não desce. Então, assim, você faz mais uma. Mas esse é um estudo que eu acredito que não sai, né? Nós estamos debatendo uma coisa aqui e provavelmente não vai acontecer. Deixa eu só falar meu ponto de vista sobre isso daí. É uma questão muito polêmica mesmo, né? Mas eu mais fiz assim, esse requerimento, através do pedido de um ministro. Eu até fiz questão de colocar um monitor dos vereadores, uma exceção da nossa lei, que ela não pôde por causa da quantidade de requerimentos. Cabe isso daí o prefeito responder a nós, né? Eu só sei que depois que tiver essa resposta do requerimento, eu vou dar para dar do braço. Porque é o seguinte: entra ano, sai ano, entra mandato, sai mandato, eu já estou no terceiro mandato, e a cobrança não total, a cobrança não é unânime da Rui Barbosa. Vou dizer aí uns 50%, 60% de moradores que moram lá. E não adianta você ficar falando, questionando de boca, verbalmente, não parece, ou as pessoas não acreditam no que você fala, ou as pessoas duvidam, ou as pessoas acreditam e ficam quietas e no outro mandato, no outro ano perguntam de novo. Então, o que eu gostaria, a minha intenção foi ter uma resposta por escrito do órgão competente, para que não só eu, todos os vereadores possam dar com a história do braço. Perguntou, está aqui, ó. Perguntamos se pode ou não pode, a resposta foi essa. Se lá na frente não dá a resposta, a gente também explica os moradores. Mais alguém usar a palavra? Está em única discussão e votação o projeto de lei número 027/2026, que regulamenta no âmbito de Neves Paulista o direito à moradia às pessoas vítimas de violência doméstica, nos termos do artigo 3º da Lei Nacional número 11.340/2006, de autoria do vereador Michael Resch de Oliveira, com pareceres pela aprovação das competentes comissões. Os vereadores podem usar a palavra sobre o projeto. O projeto de lei... Senhor presidente, só rapidinho, o projeto é bom, muito bom, e eu vou votar a favor. Tá, parabéns, tá? É um projeto muito bom, espero que não seja sancionado, vetado no caso, espero que não seja vetado. E vamos ver, né? Na próxima sessão, você tem um prazo para responder, né? Para poder vetar lá, a gente vai aguardar. Mas o projeto é muito bom. Senhor presidente, não só para
relembrar aí os novos colegas, né, que nós tivemos esse tempinho de recesso, essa lei está estipulando uma porcentagem mínima para destinar moradias, né, futuras possíveis moradias que sejam construídas em nossa cidade para vítimas de violência doméstica. Então, conto o apoio de todos aí, eu acho que é uma grande ganho, né, um grande ganho, na verdade, para o município, desde que aconteça futuramente essas casas, né? Então, é uma prevenção, é uma ajuda para as pessoas, essas famílias que estejam vulneráveis. Obrigado a todos. O projeto de lei encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. O projeto de lei está aprovado. Está em única discussão e votação veto integral ao projeto de lei número 024/2026, que dispõe sobre a proibição da reprodução de música com conteúdo impróprio ao público infantil em veículos recreativos e de entretenimento no município de Neves Paulista e da outras providências, de autoria do vereador Everton Firmino da Silva. Os vereadores podem usar a palavra sobre o veto. Senhor presidente, eu deixei bem claro nesse projeto que as músicas teriam que ser de recreação infantil apenas nos veículos recreativos, Trenzinhos da Alegria, Carreta Pancadão, enfim. E o prefeito me deixou claro aqui no requerimento que ele respondeu, que no caso, manifestações artísticas e livre produção cultural. Na onde que isso aqui tem alguma coisa de artístico? Em nenhum lugar. A partir do momento que crianças em veículos que está sendo pago com dinheiro público está colocando músicas de baixo calão, inclusive apologia ao crime, drogas, sexo e por aí vai, para mim não vejo nada de artístico nisso. E eu deixo bem claro aqui no final que a própria Constituição estabelece que tal proteção é dever conjunto da família, da sociedade e do Estado. Então eu acho que o município em si tem que fazer a parte dele. Eu falo assim que era só eles pegarem e deixar um documento prático para quem é o condutor desse veículo. Olha, aqui na nossa cidade é o seguinte, tem algumas regras. Porque se a gente deixar a porteira aberta, a gente vai ter que engolir a goela abaixo aí muita coisa que pai e mãe, que tem princípios de falar em valores familiares, não está de acordo. Eu deixei claro aquele dia que se fosse para tocar dentro da casa de cada pessoa, aí já não é competência nem minha e nem de ninguém. Cabe ao pai e à mãe, mas a partir do momento que está sendo num local público e pago com dinheiro público, esses trenzinhos ou transportes recreativos, aí cabe sim ao Estado, ao município intervir. Então, eu gostaria de pedir o apoio de todos, em questão de derrubar esse veto, mas se não for possível, está tudo certo também. O veto integral encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. O veto integral encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovação do veto. Contrário ao veto. Quem concorda com o veto fica do jeito que está. Quem é contra o veto levanta. O veto integral está rejeitado. Leitura do parecer do projeto de lei número 029/2026. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 029/2026. Parecer. Trata-se do projeto de lei 029/2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 450 mil de autoria do Poder Executivo Municipal. A princípio, cabe salientar que foi respeitado o requisito de competência para a elaboração do projeto hora sob análise. Haja vista nos termos do inciso 1 do artigo 8º e ainda por força do artigo 55, ambos a lei orgânica do município, bem como nos termos do artigo 228 do regimento interno desta atividade. Conforme se depende do texto da proposição, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 450 mil. A presente comissão certamente não vislumbra oposição quanto aos aspectos constitucionais e infraconstitucionais e nem vistos que possam impedir sua tramitação.
O projeto de lei apresenta correto seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Sala de Sessões, vereador Zé Benedito Fernandes, 3 de agosto de 2026. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O parecer está aprovado. Leitura do parecer do projeto de lei número 029/2026. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, projeto de lei 029/2026. Parecer. Trata-se do projeto de lei 029/2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 450 mil e autoria do Poder Executivo Municipal. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, a quem compete examinar e emitir parecer sobre os aspectos financeiros e orçamentários da presente proposição, nos termos do regimento interno desta entidade, entendem que o presente projeto respeita o requisito competência. Conforme depende do texto da proposição, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 450 mil, deixando de forma cristalina toda a responsabilidade fiscal ou orçamentária, bem como os impactos orçamentários, respeitando e seguindo a lei de responsabilidade fiscal. Sendo assim, o projeto de lei apresenta correto seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Pela aprovação, Sala das Sessões, vereador Zé Benedito Fernandes, 3 de agosto de 2026. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O parecer está aprovado. Leitura do parecer do projeto de lei número 030/2026. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 030/2026, parecer. Trata-se de projeto de lei número 030/2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 1 milhão de autoria do Poder Executivo Municipal. A município, o cabo sanitário foi respeitado o requisito competência para a elaboração do projeto ora sob análise, haja vista nos termos do inciso 1 do artigo 8º e ainda por força do artigo 55, ambos da lei orgânica do município, bem como nos termos do artigo 228 do regimento interno desta entidade. Conforme depende do texto da proposição, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 1 milhão. A presente comissão certamente não vislumbra oposição quanto aos aspectos constitucionais e infraconstitucionais e vícios que possam impedir sua tramitação. O projeto de lei apresenta correto seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Pela aprovação, Sala de Sessões, vereador Zé Benedito Fernandes, 3 de agosto de 2026. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O parecer está aprovado. Leitura do parecer do projeto de lei número 030/2026. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de lei número 030/2026, parecer. Trata-se de projeto de lei 030/2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 1 milhão de autoria do Poder Executivo Municipal. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, a quem compete examinar e emitir parecer sobre os aspectos financeiros e orçamentários da presente proposição, nos termos do regimento interno desta entidade, entende que o presente projeto respeitou o requisito competência. Conforme se depende do texto da proposição, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 1 milhão, deixando de forma cristalina toda a responsabilidade fiscal orçamentária, bem como os impactos orçamentários, respeitando e seguindo a lei de responsabilidade fiscal. Sendo assim, o projeto de lei apresenta correto seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Pela aprovação, Sala de Sessões, José Benedito Fernandes, 3 de agosto de 2026. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O parecer está aprovado. Está em única discussão e votação projeto de lei número 029/2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 450 mil, de autoria do Poder Executivo Municipal, com pareceres
pela aprovação das competentes comissões. Os vereadores podem usar a palavra sobre o projeto. Não sei da importância, senhor presidente, desse valor para a saúde, mas por não ter se tratado com transparência, deixando claro o nome desses deputados e causando dúvida só na minha cabeça, mas acredito que na cabeça de todos que vão estar assistindo essa sessão depois, eu voto contrário. O projeto de lei encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. O projeto de lei está aprovado com voto contrário do vereador Everton Firmino da Silva. Está em única discussão e votação o projeto de lei número 030/2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 1 milhão, de autoria do Poder Executivo Municipal, com pareceres pela aprovação das competentes comissões. Os vereadores podem usar a palavra sobre o projeto. O projeto de lei encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. O projeto de lei está aprovado. Os vereadores poderão fazer uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos em relação a atitudes pessoais ocorridas durante esta sessão ou em relação ao mandato do vereador sem a parte. Boa noite, senhor presidente, nossos colegas e todos presentes. Primeiro, eu já queria parabenizar o vereador Márcio Pastelão por ter conseguido adquirir o bebedouro lá no posto de saúde, lá próximo à antiga CPFL, né, que estava sendo difícil para o pessoal, tanto que trabalha, como também precisava passar tomando água quente em garrafa PET, porque queimou o bebedouro lá há muito tempo e o pessoal não tomou essa iniciativa. E depois acatou o pedido do nobre vereador. Quero agradecer também agora aqui na tribuna o secretário da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento, que também acatou não o meu pedido, mas o pedido da população de retirar aquela árvore que já estava quase caindo lá na pracinha Brasil de Santa Rosa, né, conhecido como Pracinha do Siri. E fico feliz que não só eu, mas também os novos vereadores Lucas e Rosselli, né, tenham visto essa dificuldade aí no uniforme das categorias de base de futebol, porque relatos de pai e de mãe que veio trazer para mim que o meião cabe na pata de um elefante e a criança tem a perna de graveto, aí fica difícil demais, não presta atenção nem no jogo e sim na própria vestimenta, e sem falar que a gente está sendo visto pelos outros municípios. Então, se for para chegar todo mundo rolando, não vai, então tem que estar bem apresentado. Esse ponto de ônibus que eu pedi lá no bairro do Jardim Nata, não foi uma, mas foi algumas mães que, segundo me relatou, que o ônibus não passa lá para pegar as crianças do Capitão e do Guinness. E aí elas têm que pegarem aqui na máquina do Bacite. E aí depois, segundo essa mãe, falou que entrou em contato com a diretora de educação, e a diretora de educação falou que vai começar a passar esse ônibus naquelas casinhas que ficam ali da Vicentina, o local mais próximo, segundo o que ela me passou. Como vai de encontro também, né, a outra indicação que o Márcio Pastelão tinha feito na época de passar a van em alguns outros bairros, porque já está difícil para quem está de idade ter que ficar se locomovendo a alguns pontos distantes para poder ir para o hospital de base, para o AME, enfim. Quero agradecer ao vereador também que fez a indicação aí do bebedouro de água gelada lá na pista de skate, porque ano passado eu também pedi nos 4 cantos da cidade, né, inclusive na Praça Central, pedi para colocar lá no centro de lazer, então eu serviria também para estar ajudando a galera do skate. Os materiais de IPI, que o Maicon também frisou, o Emerson já frisou, eu frisei para o prefeito que agora não foi atendido.
Eu tive vendo a realidade desse pessoal lá de perto, realmente entrando dentro do esgoto com roupas normais sem proteção alguma. E segundo, que o prefeito relatou que está fazendo a licitação desse material. Toda vez é essa licitação e não sai disso, e a galera do esgoto aí mais uma vez paga com a própria vida, vamos dizer assim, porque corre o risco de uma contaminação gravíssima. E desde já eu queria agradecer a todos os vereadores aí por derrubar o veto do prefeito em questão dessas músicas de baixo calão aí nos veículos recreativos. Então, mas é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, novos colegas, público aqui presente, uma boa noite. Seria bem rápido, presidente. Com relação à certificação da pista do skate, que o Ortiz já mencionou aqui, o Emerson já fez, o Lucão, o Pelacani, se não estiver enganado aí, no ano passado. Algumas indicações acabam sendo bem próximas uma da outra, né, nos pedidos, assim como teve aí a do banheiro, né, então são bem próximas. Por quê? A cidade é pequena, a população pede para um, pede para outro, a mesma coisa, né, e as coisas vão rodando. O importante é que consiga, né, mas está difícil. Então, Albertinho, eu acho que ano passado não me recordo, mas eu acho que foi o Emerson, o Lucão e o Pelacani que pediu isso daí. Esse ano eu estou reforçando esse pedido novamente aí, porque em setembro agora teremos um campeonato lá e continua da mesma maneira. Quem está reformando lá são os usuários, na verdade, né? Na medida do possível, somente soldando os ferros lá e entre, né, o maior esforço aí. Então espero que o prefeito aí tenha uma atenção especial para aquele local. Com relação aos EPIs, é mais ou menos a mesma coisa também, né? Outros vereadores já pediram aí no ano anterior. Eu tenho fotos do local, né? Praticamente do jeito que você falou aí, o funcionário lá dentro do buraco, lá com uma calça jeans e uma botina comum. Então é triste de ver essa situação das pessoas que mais trabalham diretamente aí no setor do dia a dia, debaixo do sol e chuva, e não tem uma atenção especial, né? Então espero que o prefeito aí olhe também com uma atenção primordial com relação aos EPIs. Quero agradecer a todos os vereadores aí por terem aprovado essa lei que deixa uma porcentagem, né, de moradia para as vítimas de violência doméstica. Tá? Eu acredito que vai ser de grande valia, né? Gostaria que não tivesse ninguém nessas condições no nosso município, essa é a verdade. Mas infelizmente, né, sempre tem alguma família aí que acaba tendo esse problema de violência doméstica e se torna desprovida. Com relação à indicação do banheiro da rodoviária, parabenizar o presidente por essa indicação, presidente, que eu fiz também da área central, da praça, outros vereadores fizeram lá da Barra e da Praça de São Cristóvão também, né, melhorias, e na verdade não foi atendido em lugar nenhum, né, a verdade é essa, né? Então, ou seja, o que eu quero demonstrar, presidente, todos os vereadores estão caminhando, remando no mesmo sentido, né? Nós estamos vendo, só que as coisas não acontecem, a gente faz a cobrança, faz o documento, e as pessoas às vezes não entendem, acham que o vereador não está fazendo pedido, que o vereador não está fazendo a cobrança, mas você vê que às vezes até repete, ou se torna muito próximo às indicações, de tanta cobrança que tem, né? Eu na praça, o outro no São Cristóvão, o outro na Barra, o outro na rodoviária, ou seja, o que está faltando aí é uma atitude do poder público e da prefeitura diretamente para agir, né? E não são coisas tão caras não, tá? Porque se quiser fazer um pouquinho aí setorial, dá para resolver. Com relação à indicação dos uniformes, Evertinho, do projeto social ali, o presidente, o Tom também fez aí a indicação próxima, bem parecida, né? E de fato está necessitando disso, só que a secretária de esportes, a Rafaela, ela informou, eu até comentei com o presidente, né, que ela vai adquirir isso, tá? Só que ela informou isso daí em julho, né? Então, estamos já para agosto, não sei quando vai adquirir, né? Ela afirmou para os pais, né? Tá até, a conversa está até gravada, printada a tela, que ela informou que serão adquiridos, tá? Ela já mencionou isso, agora ela não colocou prazo, então vai ser adquirido esse ano que vem, não sei. Eu acho que vamos ter que acabar fazendo aí um levantamento, uma divisão, uma vaquinha, pedir patrocínio para poder melhorar essa situação. Mas parabéns para todos aí. Senhor presidente, com relação à reforma das creches das escolas municipais, a secretária de Educação me informou, mas eu fico contente com a situação, mas eu espero concretizar.
aquele fato que eu fiz o pedido lá da cobertura do Capitão Neves, das demais escolas, para proteger os pais de sol e chuva, quando você estava presente, você tinha dado o início, né? Tinha mandado executar, infelizmente não deu tempo, agora ela disse que será realizada. Então, estou esperando ele, ansioso pela expectativa para amenizar a situação desses pais aí e responsáveis que buscam essas crianças. E finalizando, com relação a essa outra lei minha aí, muito simples, objetivo, para determinar a nomeação para a sede do Conselho Tutelar. Com relação à dona Ermelinda, conhecida como Dona Loló, todos aqui a conheceram, o Lucão que é mais novo aqui, mas acredito que mesmo assim tenha conhecido ela. E até informar, Sernei, tem uma foto sua, tá? Eu estou com a foto na mão, não vou mostrar agora não, mas tem uma foto sua na creche lá, do lado da Dona Loló, Eu tenho essa foto bonitinha lá no quadro, tá bom? Então eu espero que todos aí acatem esse pedido aí. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, jurídico, novos colegas. Boa noite ao público presente. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, Vou falar umas coisas rapidinho aqui, Nós estamos voltando hoje do recesso, depois de, bem dizer, julho, com as atividades paradas aqui. E eu gostaria que nós, o Maico falou muito bem, que as coisas estão mudando, gostaria que a gente adotasse, que a gente praticasse o mesmo que foi feito nesses 5 meses até agora, que é um trabalho em conjunto, com muito diálogo, com muito respeito às opiniões diversas, com cobranças, com ideias e requerimentos. Para vocês terem uma ideia, hoje foi lido o 34º requerimento. Se a gente contar de fevereiro até agora, foram 5 meses, dá mais de 6 requerimentos por mês, E foram feitas 90 indicações, quer dizer, o triplo, Então o Marco falou muito bem, Não é questão de não pedir, Pedir é uma coisa, ser atendido já é completamente diferente, Então, o que vale para cada vereador é fazer sua indicação ou seu requerimento. É lógico que a maioria das indicações é feita através de moradores. Aquele morador tem o seu vereador, assim, que às vezes depositou o voto nele, ou até não votou, mas tem certo apreço, pelo trabalho que está desenvolvendo. Então, eu queria parabenizar e que a gente, nesse segundo semestre, a gente possa dar continuidade, a esses trabalhos aí que vem, Sobre as indicações, eu até conversei com a Érica, posso falar a Érica, que é a nossa funcionária aí, porque nós achávamos que tinha já uma indicação sobre a reforma lá da quadra sintética na quadra 2, Então foi ano passado, Então, por que eu me atentei, Eu ia colocar só para arrumar os refletores, gente. Eu agora sou obrigado a andar de bicicleta, Porque tem que andar de bicicleta. Então eu passei lá, passar todo dia, e tem 16 refletores, 16 só está funcionando 2. Então, cara, uma coisa muito simples, Pelo menos os refletores a gente vai pedir lá que pode estar adquirindo lá, olhando, fazendo, trocando, Então seria uma coisa muito legal para quem está lá, E menos uma cobrança para mim, para a gente, para quem tem esse tipo de cobrança. Eu também quero postar uma ideia aqui, que não que não tenha sido feito, eu lembro que eu fiz isso aqui no primeiro mandato. Nós sabemos que todo mês de junho e julho nós temos a nossa quermesse tradicional, principalmente aqui na São Cristóvão. Então, nós temos aqui uma pessoa que trabalhou muitos anos, desde lá da raiz das quermesses aqui. Eu acredito que nunca foi feita uma moção para esse pessoal que trabalha na quermesse. Por que não a gente colocar uma moção em nome de todos os vereadores, É lógico, um aval do nosso pároco, Quando eu falei que já foi pedido em outras épocas, não foi aceito, No meu primeiro mandato, não foi aceito pelo pároco da validade. Ele teve os direitos dele, teve a sua interpretação, e na época ele preferiu não fazer. Mas é uma coisa que eu me prontifico a ver com o nosso pároco aí, o padre Lídio, e
Eu acho que seria uma moção muito bem expressada, porque eu não fui todo dia na Carnesse, gente, mas ali a Cirlei, se não me engano, participa muito da Carnesse. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Nunca vi coisa igual, gente. Bom, e duas coisas assim para terminar rapidinho. Sobre o EPI do pessoal que mexe com esgoto, né? É lamentável, é lastimável a situação que o pessoal trabalha. Procuram todos os vereadores, procuram, como o Maicon falou. Eu sou funcionário público também, o pastor é funcionário público. Eu vou trabalhar na área da saúde, muitas vezes os meninos que trabalham ali, são 3 ou 4, né, nos questionam. Eu até, em certa época, arrumei umas máscaras que nós ganhamos no Estado, aquela máscara facial, que tinha tudo, mas é insuficiente, né? E também ficou no chifado, lá no centro foi parar também. Então, eu falo assim, eu já conversei com eles, gente, isso é um caso de vigilância sanitária, vocês têm todo o direito, tem aqui no vigilância sanitária, fazer uma denúncia. Pô, vocês não podem nessa situação, tá? Então, eu acho o seguinte, da gente, próxima sessão, eu acho, a gente faz um requerimento pedindo essas informações, a obrigatoriedade, se aí não, e entregar a esses meninos, vai ser um documento a mais para chegar até no vigilância sanitária e falar, ó, estão pedindo para os vereadores, o vereador pede aqui para o prefeito, e não está acontecendo, né? E outra coisa muito legal, temos que colocar, quem trabalha com risco biológico, gente, a insalubridade do funcionário, por lei, é 40%. Mas não é certo isso aí. E por que não fazer esse questionamento para eles também? Tá? Vocês podem procurar, eu não tenho o nome da lei aqui, mas eu posso passar, pedir para a Érica passar, no grupo nosso. Quem mexe com o fator de risco biológico, a lei garante 40% de insalubridade. E aqui não recebe esse critério. Então, pedir um requerimento para a prefeitura, se é pago, isso não é pago, por que está sendo pago, se pode ser pago, não sei, nesse sentido, né? Tá? E por fim, parabenizar todos os aniversariantes do mês de agosto e nosso amigo Lucão, que fez aniversário ontem, nosso bebê, 26 anos, né? Eita, nós, hein? Nós já passamos por isso, né? A gente deseja tudo de bom para você, que você tenha um caminho progressivo, promissor, né? No setor público, na política, né? E podemos de voto, viu? Deixa um pouquinho para nós. Mas você é um menino muito bom, o menino foi bem acolhido nessa casa, né? Menino do bem. Então a gente parabeniza você, que você tenha muito sucesso. Beleza? Obrigado, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Presidente, desculpa a minha descrição aqui, que infelizmente hoje minha porta vocal está um pouquinho comprometida. Eu fui realmente, eu corri da rodoviária e realmente constatei que ele está insalubre para uso. E, querendo ou não, terminar a rodoviária, ele é um cartão de visita da nossa cidade. Quantas pessoas que vêm de fora desembarcam, mesmo daqui, que às vezes precisam usar os sanitários e, infelizmente, não estão em boas condições. Fui também da praça, mas aí o Maicon já tinha me falado que ele já havia feito o requerimento, né? Então, fiz só o da rodoviária. Peço até desculpa para o meu amigo Lucão, não sabia que eu não tinha feito, né? Houve apenas um mal entendido, né? Assim como houve do nosso querido Everton Fernando aí, a respeito dos materiais esportivos. E nesse projeto que nós aprovamos hoje de R$1 milhão, eu quero dizer que eu tenho participação. É o governo, começou o governo Márcio Faragutti, é bom que se especifique, para que eu acho que a política ela é feita disso, de mostrar a grandeza de todos, não é só de um. Né? Assim como eu falei de um acontecimento que me perguntaram se eu era pai do ultrassom. Eu falei que não. Na verdade, não foi. Eu apenas inaugurei o ultrassom. Eu não tenho que trazer as coisas para mim, né? E eu não preciso citar as pessoas, porque ambas sabem valores que eles tiveram naquele ultrassom que hoje serve a nossa população. Então, hoje eu fico feliz por esse FIT de R$1 milhão que foi assinado por mim, começado no governo do Márcio Faragutti e talvez terminado agora no governo do Kiko Rosales, né? Então, eu queria agradecer de coração, porque é uma coisa gratificante. Talvez a população não vai saber que eu estive em São Paulo, mas eu fico feliz por eu ter assinado isso aí, por hoje estar sendo uma realização da Neves Paulista. Tá? Muito obrigado a todos aí e uma ótima noite.
faz algum dos senhores usar a palavra? Nada mais havendo, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 17 de agosto de 2026 e declaro encerrada a presente sessão às 21h54.